Olá galera, como vocês estão? Tudo tranquilo? Tudo bem? Pessoal, a nossa aula de hoje nós vamos falar sobre a divisão político-administrativa do Brasil. Então vamos ver alguns conceitos que envolvem a divisão política do nosso país. Tá bom, pessoal? Estamos vendo aí que esse mapa que está na tela, esse mapa político, tem as suas divisões políticas, ou as suas unidades federativas, ou as unidades da federação, que são os estados. Por exemplo, na região norte, que conforme a nossa legenda aí representa a cor amarela, então nós temos aí algumas unidades da federação, ou alguns estados. Por exemplo, estamos vendo aí o estado de Rondônia, estado do Acre, Amazonas, Roraima, Pará, Amapá e Tocantins, tendo um total de 7 unidades da federação, ou 7 estados. Já representando a cor verde é a região Nordeste. Então, nós temos aí o estado da Bahia, o estado do Piauí, o estado do Maranhão, Ceará, o estado do Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, Alagoas e Sergipe, totalizando 9 unidades da federação. A próxima, estamos vendo aí a região Sudeste, que é a região onde nós moramos. Quais estados fazem parte da região Sudeste? Estamos vendo aí na corzinha roxa: Minas Gerais, São Paulo, Espírito Santo e Rio de Janeiro, totalizando 4 unidades da federação, ou 4 estados. Próximo, estamos vendo aí a região Sul, começando por Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, totalizando 3 estados, ou 3 unidades da federação. E o próximo, a região Centro-Oeste, a cor vermelha: Mato Grosso, Mato Grosso do Sul e Goiás, totalizando também 3 estados da região Centro-Oeste, 3 unidades da federação. E por fim, Brasília, o Distrito Federal, que é a capital do nosso país, que é a sede do Poder Executivo, que vamos ver um pouquinho mais à frente em nossa aula. O Brasil, ele é um país autônomo. Isso significa que ele é um país independente politicamente. Então, o Brasil, ele tem a sua autonomia. Então, por isso que todo o território nacional, ele foi dividido em estados, que no caso, conforme nós podemos ver aqui, fizemos a contagem: 26 estados e 1 distrito federal, que é a capital do Brasil, que é a sede do governo federal. Galera, foram vários os motivos que levaram o Brasil a realizar uma divisão interna do território. Dentre os motivos fundamentais, envolve os fatores históricos e político-administrativos. Esse processo político teve início ainda lá no período colonial, momento esse que o Brasil ainda estava dividido em capitanias hereditárias. Vocês lembram, que a parte leste do Brasil pertencia à coroa portuguesa, pertencia a Portugal, e o oeste pertencia ali aos europeus, aos espanhóis, E lembrando, galera, que aquelas faixas grandes, enormes de terra da coroa portuguesa, que era a parte de Portugal, foram dadas aos donatários. Então foi aquela divisão ali lá do leste. Os donatários eram pessoas que recebiam da coroa portuguesa a posse da capitania hereditária, e esses donatários tinham amplos poderes políticos e administrativos. Então, desse contexto histórico, como por exemplo, os estados de Pernambuco eram as capitanias hereditárias lá no passado, Paraíba, Rio Grande do Norte, então são derivados dessas antigas capitanias estabelecidas lá no passado, momento que vigorava esse tipo de divisão territorial. Já lá no fim do século XIX, praticamente todos os estados já estavam com as suas configurações atuais. Porém, com o surgimento de Mato Grosso do Sul, no ano de 1977, e o estado do Tocantins, em 1988, que provocou aí a remodelagem do mapa do Brasil com a atual configuração.
Pessoal, os estados, conforme já mencionado, significam unidades da federação. E o Brasil possui as suas leis próprias, né? Porque cada estado se organiza de uma forma política e detém ali a sua autonomia. Apesar de as leis serem criadas em âmbito nacional. Então, para organizar todo esse território com esses 26 estados e uma unidade e um distrito federal, melhor dizendo, pessoal, existe um aspecto muito importante da organização política do nosso país, que são os três poderes. Os três poderes que são o poder executivo, que é onde fica lá o Palácio do Alvorada, que é a sede aí do poder executivo, que é exercido pelo presidente da República, auxiliado pelo vice-presidente. Próximo é o poder legislativo, né? É lá onde fica o Congresso Nacional, que reúne os deputados federais e os senadores, criam e aprovam leis e fiscaliza as ações do poder executivo. O próximo poder é o poder judiciário, né? Que é aí o Supremo Tribunal Federal, que é onde estão os ministros do Supremo, que são os juízes responsáveis por assegurar que a Constituição seja cumprida. Também envolve o Poder Judiciário, julga conflitos e garante aí os direitos individuais. Então, esses três poderes, Poder Executivo, que é responsável por gerir o Estado, Legislativo, responsável por criar leis e fiscalizar o Executivo, e o Judiciário, que é responsável por julgar segundo a lei e garantir os direitos do cidadão. Principalmente aí o Poder Judiciário, que organiza aí o nosso Brasil, tem como objetivo guardar a Constituição, né? Conforme nós estamos vendo aí na tela. A Constituição é a lei maior do nosso país. Mas nota, além da divisão em federações, existem dentro dos estados outra forma de regionalização, que são os municípios, e esses municípios também possuem leis particulares que são submissas às leis federais. E qual é a lei federal maior? É a Constituição, né? Da República Federativa do Brasil, lá do ano de 1988. Galera, essa foi a nossa revisãozinha, a nossa teleaula, né? Espero que vocês tenham lembrado aí dos pontos. Espero que vocês tenham gostado. Mais detalhes será postado lá no Classroom. Fique com Deus, galera. Até mais. Um forte abraço. Tchau, tchau.